Se você é ouvinte regular do podcast do Instituto Natura, você já deve ter reparado que tem um tema que apareceu nas conversas mais de uma vez. Nas linhas ou nas entrelinhas, convidados e convidadas que passaram por aqui chamaram atenção para a importância de haver continuidade nas políticas públicas de educação. É uma realidade conhecida no Brasil, a de que em mudanças de governo, vale para governos municipais, estaduais e federal, iniciativas bem-sucedidas são encerradas ou alteradas, por vezes de forma abrupta. Claro que as políticas que não funcionam devem ser revistas e, se for o caso, encerradas. Mas há boas iniciativas com evidências de sucesso que ficam pelo caminho por desafios de organização e de gestão ou até por vontade política. Nesse episódio do podcast do Instituto Natura, o tema é a continuidade, ou a falta de continuidade, das políticas públicas de educação. A gente vai discutir o que faz com que boas políticas sejam descontinuadas, como é possível garantir que as iniciativas sejam levadas adiante mesmo com trocas de equipes e como a continuidade pode amplificar os bons resultados. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos principais tocadores de áudio às quintas-feiras. Hoje a gente recebe o dirigente municipal de educação de Ibaretama, no Ceará, Alessio Costa Lima, que é presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Professor Alessio, falávamos agora que fazia muito tempo que a gente não conversava e não se via, então um prazer imenso revê-lo e muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. O prazer é meu, Davi, sempre bom reencontrá-lo e bater um papo sobre a educação, é sempre algo positivo, né? Que bom, Alessio. Então queria já começar tentando entender qual o tamanho desse problema no Brasil, na sua opinião. Você diria que, no geral, há mais continuidade ou mais descontinuidade das políticas de educação quando há uma troca de governo, seja em que entidade for, municipal, estadual ou federal, assim, uma visão mais ampla aí desse tema no Brasil? Davi, no nosso país, assim, infelizmente, não só na área da educação, mas em todas as áreas, a gente tem essa cultura de a cada ciclo de 4 anos de gestão, o novo gestor que entra quer começar tudo do zero, né? Ou seja, há uma visão de políticas meramente de um governo de 4 anos e não uma política de Estado que seja voltada de longo prazo para atender a vir ao encontro dos interesses da sociedade, né? Então, assim, o que a gente assiste historicamente na educação não seria diferente, né? A cada 4 anos, principalmente agora que vamos ter eleições municipais, os novos gestores, quando eles entram, né, com a sede de querer deixar a sua marca. E em nome desse individualismo, de querer deixar a sua marca, de imprimir a sua marca, é uma questão bem primitiva ainda, né? Assim, eles acabam deixando de lado boas políticas que vêm em curso, né? Em nome dessa vaidade pessoal, ou se não pessoal do seu grupo político que está assumindo aquela gestão naquele momento. Então, assim, o que a gente assiste na prática é que algumas boas experiências que produzem, inclusive, excelentes resultados, que mesmo curto e médio prazo já vem mostrando excelentes resultados, são abandonadas, descontinuadas, e a gente percebe que, de fato, esse problema da descontinuidade das políticas públicas aqui no Brasil é um dos grandes gargalos que impede o desenvolvimento do país. Muito bem, concordo 100% com o que você colocou, Alessio. Acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. E a gente acabou de viver uma eleição municipal agora, né? Portanto, nos municípios em que não houve reeleição, haverá troca do prefeito ou da prefeita. E mesmo onde houve reeleição, às vezes tem troca dos gestores nas secretarias, né? Você tem muita experiência na gestão municipal, então tenta contar um pouco pra gente como que isso costuma ser feito, de que maneira essa transição é feita e pode ser feita de maneira mais suave, tentando garantir que as políticas sejam efetivamente continuadas.
Davi, nem sempre essa transição ela ocorre como deveria ser de maneira republicana, né? Onde o bem da população, a questão da estrutura de governo serem preservadas e transferidas a questão das informações, dos conhecimentos, né? Tudo isso é necessário, imprescindível para que, de fato, o gestor que esteja assumindo tenha condição, inclusive, até de avaliar se aquelas políticas em curso elas realmente produzirem bons indicadores que possam até servir como um alerta para que ele implemente essas políticas dentro do seu programa de governo, né? Então, assim, o que a gente observa é que quando o gestor chega, primeiro já tem esse movimento, né? Geralmente, quando é um grupo diferente, é nomeado um novo gestor, muitas vezes esse gestor nem pertence à rede, no caso a rede de ensino, que já é um grande complicador, né, quando é alguém já de fora que não conhece a realidade da rede, principalmente quando essa pessoa não traz o perfil de educador. E muitas vezes essa mudança ela não se limita ao gestor maior, o secretário da Educação. Quando você tem um quadro de servidores concursados e efetivos, esses servidores são importantes porque eles funcionam como âncoras do conhecimento vivo, da experiência viva, e há uma tendência deles repassarem no convívio do dia a dia essas experiências e esse conhecimento. Mas quando é algumas secretarias, como é o que a gente observa, uma boa parte, né, uma parte dos funcionários, uma parte que eu considero significativa, são temporários, eles se vão com a gestão que saiu, né? Então, assim, quem está entrando vai contar com pouquíssimos funcionários que vão trazer um pouco dessa história e vai trazer novos funcionários que alguns serão também funcionários temporários. Ou seja, essa característica também é uma característica que concorre fortemente para a descontinuidade. Quando a gente tem quadros mais efetivos na secretaria, a gente tem uma tendência a uma transição mais harmônica, pelo menos mais tranquila, né, mais republicana, como é o que nós preservamos, né, e orientamos os nossos dirigentes municipais para isso, né, essa importância de termos uma transição dialogada, pacífica, onde o bem coletivo seja colocado acima de qualquer coisa. E a questão da preservação do patrimônio público também seja resguardada, porque, inclusive, é uma responsabilidade do gestor que está entregando a secretaria para o seu sucessor, né? Entregar não só a questão da infraestrutura física e seus equipamentos imobiliários, como ele estava utilizando, mas também todo o acervo de documentos, de informações, principalmente de forma virtual, porque hoje a maioria das nossas informações fica nos nossos computadores. Infelizmente, a gente tem relatos que em algumas transições que não são tão tranquilas, né, muitas vezes os arquivos são deletados, né, e quem chega recebe os computadores com memórias vazias, com nenhum registro do que foi feito, da caminhada, e aí esse é um outro elemento também que dificulta até mesmo a decisão por apoiar uma política que vinha em curso. Muito bem, queria ressaltar esses dois pontos que você colocou e te perguntar sobre outros, né? Acho que você deixou bem claro, uma das coisas que favorece a continuidade das políticas é ter uma equipe técnica efetiva ali na rede, né? Que não seja temporário e que toda hora troque na mudança de gestão. Acho que isso me parece muito relevante. E esse outro ponto que você comentou, que é de fazer uma transição adequada de um gestor para o outro. Então, para o gestor municipal que está saindo, ter o compromisso, a seriedade, o profissionalismo de fazer essa transição por meio dos materiais e tudo mais. Você enxerga outras coisas que seriam importantes para a gente ter um mínimo de garantia de continuidade da política que uma secretaria ou uma prefeitura deveria fazer? Bem, eu acho assim que as outras instâncias de governo, elas cumprem um papel tão importante de orientação, sabe? Uma gestão está encerrando o seu ciclo, se é, no caso, uma gestão municipal, caberia, né, a instância estadual ter um momento de orientação aos prefeitos ainda em atuação, de fazer essas recomendações, né, essas orientações, porque muitas vezes uma palavra, uma orientação já evita muita coisa que seja feita, que seja desvirtuada. Então, assim, um trabalho, né, orientativo aos gestores que estão atualmente. Enquanto um DIME, a gente já busca orientar os nossos secretários, né, inclusive construindo ferramentas, disponibilizando todo, como é a questão do memorial de gestão, que eu posso falar posteriormente,
agenda sem primeiro dias, tudo no sentido de orientar, né, quem está saindo e quem está chegando, quais são procedimentos que serão necessários para que não haja a interrupção da oferta do serviço público, principalmente do serviço público tão importante quanto a educação. Então, assim, quando não há esse entendimento por parte de quem está saindo, não há essa consciência republicana, né, assim, a gente tem até comprometido o início do ano letivo do ano seguinte, porque em 30 dias, se você chega no município em 30 dias e você não tem acesso a todas as informações de como estava funcionando, fica delicado você em 30 dias organizar todo o calendário escolar, organizar a lotação, organizar rotas de transporte escolar, organizar a aquisição de merendas, você acaba atrasando o início do ano letivo quando essa transição ela não é muito dialogada. Também, assim, uma questão legal, e aí o próprio Ministério Público pode também ter um papel muito importante, que é a instituição das comissões de transição, né? Então, assim, é fundamental fazer valer o que está na lei. Pessoas do governo que foi eleito, com o governo que está saindo, para que essas pessoas possam, nesse período, nesses 2 meses últimos do ano de gestão, essas pessoas que pertencem a esse novo governo que foi eleito, elas possam ir se apropriando, né, das informações, das questões que estão em curso e que não podem ser interrompidas, os contratos vigentes que existem com a administração pública, né, que são muitos, de diversas áreas, e que não podem ser interrompidos quando eles têm um prazo de vigência, né, e ver aquilo que é mais necessário e urgente para ele priorizar ao assumir no dia 2 de janeiro. Né? Então, assim, é fundamental esse trabalho entre essa equipe de transição, que sejam pessoas qualificadas, tanto da parte do governo atual como da parte de quem vai receber, que sejam pessoas que não venham com aquele espírito da campanha, né? Tem que ser pessoas com um perfil técnico, essa dica ela é de suma importância, fica uma dica para os novos gestores que foram eleitos, ao selecionar pessoas para a equipe de transição de governo, não escolha pessoas que trabalharam diretamente na linha de frente da campanha, que estão ainda com aqueles ânimos aflorados e tudo mais. Procure realmente, dentro de cada área, um profissional técnico da sua confiança, da sua equipe, né? Quando tem um profissional técnico, esse diálogo ele tende a fluir e há uma receptividade melhor da parte de quem está saindo, né? Quando essa equipe do outro governo vem com esse perfil técnico dentro de cada área, essas questões políticas partidárias, elas ficam de lado, elas ficam no segundo plano, até porque o tempo ele é muito curto. Então, não há tempo para essas animosidades entre essa equipe. Então, essa também é uma outra dica que funciona bem. Eu já participei, né, inclusive, de equipes de transição em diferentes níveis de governo, tanto estadual como municipal, e sei da importância do perfil de quem vai integrar essas equipes para um trabalho mais qualitativo. Alessio, a sua resposta foi tão rica de ideias que eu tenho muitas perguntas para fazer em cima do que você falou. Mas eu acho que uma coisa que você falou interessante, que talvez todo mundo não saiba, é que esse papel de dirigente municipal, de secretário municipal, ele é muito amplo, né? Tem muita coisa que um dirigente municipal tem que pensar. Eu queria que você desse uma ideia para todo mundo aqui. Quais são os tipos de coisas, os tipos de responsabilidade que tem um dirigente municipal? Bem, o dirigente municipal da educação, assim, eu considero o principal secretário de educação de uma gestão, Davi. Não é questão porque eu sou professor e uma questão de defender a minha brasa, não, a sardinha para a minha brasa, não. É uma questão lógica, mesmo financeira, né? O secretário de educação, ele é responsável pela gestão mínima de 25% do orçamento do município. Nós estamos falando aqui de 1/4 de todos os recursos da educação, mais aqueles outros recursos que a gente recebe como salário da educação e recursos próprios que a gente muitos municípios acabam investindo muito mais do que os 25% mínimos constitucionais. Então, é uma questão de fato, né? O gestor da educação, ele é responsável, como se fosse 1/4 da administração do município. O gestor da educação, embora não tenha a folha mais cara, que a folha mais cara normalmente costuma ser a folha da saúde, mas em termos de quantidade, é a maior folha do município, a folha da Secretaria de Educação, ou seja, é a secretaria que tem o maior número de funcionários. Então, exige desse gestor essa habilidade no trato com as pessoas, né? E aí que nós não estamos falando só no trato das relações pessoais, que também são muito importantes, mas no trato com toda a questão que o recurso humano impõe, né? Que vão desde a questão
de conhecer normas e direitos dos servidores, né? Conhecer bem seu plano de carreira, o que pode, o que não pode ser feito na parte da legislação de pessoas, né? E não só a questão do plano de carreira, no caso da educação, dos profissionais da educação ou mesmo dos profissionais do magistério. Então, é um profissional que tem que lidar com todo esse nível de conhecimento, mas questões trabalhistas mesmo. E aí também ele tem que saber que ele vai lidar com a folha de pagamento, né, a maior folha de pagamento do município. Então, assim, não é tarefa tão corriqueira e tão simples, todo final de mês você fechar a folha de pagamento. Porque você está falando de folha de pagamento, dependendo do tamanho do município de grande porte, você está falando de uma folha de pagamento assim imensa, que é maior que a população de muitas outras cidades, entendeu? E aí nessa folha de pagamento é a responsabilidade sua, porque você é responsável pelo pagamento de cada um desses servidores, né? Então, assim, faltas, atestados, substituições, novas contratações, tudo isso são detalhes que todo final de mês o secretário tem que saber, tem que monitorar e tem que estar ciente do que está acontecendo de alterações na sua folha de pagamento. Eu estou colocando aqui só uma vertente na parte administrativa. Quando você vai para a parte pedagógica, é um mundo, né? Então, assim, na parte pedagógica você tem, de um lado, a parte de gestão, que ela é fundamental, ela é estratégica, é a questão de você trabalhar com bons gestores escolares, você ter um bom time de diretores de escola. Então, você é um maestro, você está orquestrando o time das suas escolas, né? As escolas são células desse organismo vivo, que é a rede municipal de ensino, e você é essa pessoa fundamental que vai articular cada uma dessas células para que elas irradiem, de fato, as boas políticas, as boas diretrizes, as boas orientações que emanam da Secretaria de Educação, que é nossa responsabilidade também estar permanentemente orientando, né, principalmente do que tem de novidade, sair uma nova legislação, como deve ser implementado, como deve ser feito. Então, todas essas questões emanam da Secretaria de Educação e é a responsabilidade do gestor manter essa rede bem articulada, uma rede bem informada e uma rede bem consciente, né, do seu papel de escola, de gestor e o seu comprometimento com a melhoria da aprendizagem e com os resultados educacionais. Aí é outra página que se abre, resultados educacionais. Nós estamos falando aqui de processo de ensino-aprendizagem, de trabalho com professores, de orientação ao trabalho de sala de aula, que somente um secretário que é da área da educação, que é um educador, ele pode compreender ou ter a sensibilidade para orientar os gestores das suas escolas para como proceder na área pedagógica com seus professores, de fato, fazendo com que a questão do currículo escolar ele venha a ser implementado de forma adequada, que aqueles conhecimentos e habilidades básicas que seja assegurado àquelas crianças, que elas tenham acesso àqueles determinados conteúdos, que sejam desenvolvidos aquele conjunto de competências, habilidades, no tempo certo. Essa questão do tempo ela é muito importante. A gente não pode deixar para depois, para amanhã. Cada criança tem seu tempo de desenvolvimento, cada uma das séries. Nosso sistema escolar ele é organizado em caixinhas, em série, mas a gente sabe que em cada uma das séries tem um endereço muito forte, um conjunto de competências e habilidades que precisam ser asseguradas que a criança tenha aquele domínio. Então aí é um mundo que se abre na área de planejamento educacional, na área de formação, na área de acompanhamento e na área de avaliação, que é outro mundo. E isso faz parte da rotina do dia a dia de um secretário da educação que lida com todas essas questões. Fica aqui um pedido para os novos prefeitos e prefeitas escolherem bem o seu dirigente municipal, seu secretário municipal de educação, de preferência pessoas com histórico na área e que sejam técnicas, né? Acho que isso é muito importante. Agora, essa complexidade também mostra a importância do que a gente falava, de uma transição bem feita, né? E da continuidade das políticas públicas. Voltando a falar dessa questão da continuidade de políticas públicas, mas também da transição ali do dia a dia nos municípios, você acha que as organizações da sociedade civil têm ou podem ter um papel que ajude de alguma forma essa continuidade? A questão das associações, das institutos, fundações e todos os organismos do terceiro setor, eles têm um papel importante sim, Davi, porque são instituições que estão mais isentas das questões político-partidárias locais, tanto em âmbito municipal, estadual ou mesmo
federal, ou seja, cada um tem mais um perfil de atuação de uma natureza que eu considero mais técnica, mais objetiva. Elas trabalham com uma área específica, ela tem uma expertise, né? E esse conhecimento especializado, esse conhecimento mais de uma área técnica, ele só vem a contribuir e fortalecer com a gestão. Então, nesse sentido, a gente percebe que essas instituições, ela têm, de certa forma, nesse ambiente, principalmente quando é um momento de transição que não é muito tranquilo, essas organizações, elas têm uma condição de fazer um trânsito melhor, porque a forma como os governos, sejam eles quais forem, veem essas instituições, elas vêm de forma mais isenta, que vocês não estão lá para fazer um trabalho numa linha política partidária de A ou de B, ou de A contra B, ou vice-versa, né? Vocês estão lá para dar uma contribuição efetiva com aquele ente, né? E aí, nesse sentido, pelo menos a gente sente que os gestores públicos do primeiro escalão, eles têm essa visão também, que é uma visão compartilhada por muitos. Então, assim, nesse sentido, onde tem uma instituição do terceiro setor atuando, essa instituição ela pode fazer um trabalho de mediação muito importante. De mediação no sentido de dizer, olha, estamos aqui para contribuir, nossa oferta é nessa linha, nosso serviço é dessa forma, se você achar relevante, tal, a importância da continuidade dessa ação no município, ou no estado, ou no governo federal. Então, nesse sentido, eu percebo que há mais possibilidade, né, de uma continuidade de algumas ações, quando naquele ente você tem muito próximo ao desenvolvimento e à implementação daquela ação, alguma organização ligada ao terceiro setor que vem contribuir, que vem somar com a política em curso, né? Eu acho que há um espaço muito grande de abertura, né, de quem está chegando para esse trabalho com esses institutos, as fundações e organizações que eu entendo que só vem a somar. Porque, assim, os desafios na área da educação, você sabe tão bem quanto eu, eles são enormes. Às vezes o ente sozinho ele não dá conta, não é nem essa que dá conta da questão financeira, não. Às vezes você tem muito dinheiro, é um ente que tem uma boa arrecadação, tem muito dinheiro, mas às vezes falta foco na canalização da aplicação do recurso, falta foco na canalização das políticas que de fato vão incidir em melhoria dos resultados. E nesse sentido, um trabalho técnico, um trabalho de orientação, um trabalho de planejamento, um trabalho de gestão, ele é muito caro, né, no sentido de contribuir com a gestão. E eu também acredito muito no espírito público, sabe, Davi? Eu acho que quem chega com o espírito de querer contribuir, né, de querer contribuir com o seu município, de querer contribuir com o seu estado, com o seu país. Então, nessa perspectiva, eu vejo que, pelo menos por parte do gestor maior, há esse espaço de abertura para a escuta, acho que nesse primeiro momento, assim, para a escuta dessas instituições, dessas fundações, e nesse momento é que vocês não podem perder essas fundações, você representa uma, mas tem tantas outras aqui no cenário da educação brasileira, né, e fica assim, como uma sugestão, que essas fundações não percam esses espaços de diálogo, porque vocês vão ocupar um espaço muito importante de mediação, entendeu? Assim, é fantástico. Realmente eu acredito nisso também. Agora, uma outra instituição que tem um papel fundamental é a Undime, né, Alessio? Eu acho que você é o presidente atual da Undime. Primeiro, queria te pedir que explicasse para quem não conhece o que é a Undime e depois contasse um pouco o que vocês têm feito também no sentido de apoiar esse processo de transição municipal e continuidade de políticas. A Undime, como a sigla coloca, ela é a União dos Dirigentes Municipais da Educação. A gente até usa esse termo, Davi, justamente pela forma como a gente vê que o gestor, o secretário de Educação, ele é um secretário, de fato, diferenciado, porque ele dirige, de fato, né, um quarto do município. Então, por isso que a gente se reporta a ele como dirigente municipal da educação, no sentido de empoderá-lo e dizer da sua importância para a questão da política local, né? Então, assim, a Undime ela foi criada lá em 1986, no período de redemocratização do país. Ela é essa instituição que nasce para defender, né, o direito à educação, que todo brasileiro, brasileira, tem direito ao acesso a uma educação gratuita, laica, né, com qualidade, com equidade, né? E nessa questão com equidade a gente coloca uma educação que seja com qualidade social, que de fato seja para todos. Então é dessa educação que nós estamos falando. E nós estamos, nesse sentido, para apoiar os dirigentes municipais da educação na gestão dos seus municípios, levando informação,
contribuindo com o processo de formação, disseminando as políticas, orientando em relação às políticas, para que ele possa fazer, no âmbito do município, uma boa gestão, uma boa política educacional e, consequentemente, vão alcançar melhores resultados de aprendizagem naquele município. Então, assim, a Undime cumpre esse papel também de fazer essa articulação, porque nós somos 5.569 municípios brasileiros, de fazer essa articulação, essa comunicação, essa mobilização de todos os municípios brasileiros para ser essa voz representativa desse universo plural. E aí essa palavra pluralidade é um dos princípios que norteia a nossa instituição, porque nós somos uma instituição plural, nós não seguimos a nenhum credo religioso, a nenhum partido político, nós não estamos a serviço de nenhum partido político, nós somos a instituição que acolhemos os dirigentes de todos os partidos políticos existentes no nosso país, daí a nossa pluralidade. O que nos une, nos faz forte, é a defesa de um objetivo comum, que é a defesa do direito à educação, especialmente a educação que é ofertada pelas redes municipais de ensino. Então, nessa perspectiva, assim, a Undime, nesse período agora, a gente não consegue estar, Davi, em cada um dos municípios apoiando essa transição para que ela aconteça de forma republicana. Mas, para contribuir com isso, a Undime desenvolveu, através do Conviva, né, da plataforma Conviva, né, que inclusive conta com a parceria de vários institutos e fundações na sua idealização. Lá no Ambiente Conviva, a gente idealizou o Memorial de Gestão. O Memorial de Gestão é justamente uma tentativa, né, de disponibilizar para a equipe atual, né, uma ferramenta que ele possa lá registrar todas as políticas, o que foi feito nos últimos 4 anos. E esse documento ele é de dupla importância, Davi. Ele é importante para quem está saindo, deixar registrado o seu legado, porque ninguém pode chegar e deletar, porque ele fica num ambiente público, que somente os gestores têm acesso a esse ambiente. Então, o novo secretário que assumir, ele terá acesso, por mais que sejam apagadas todas as informações do município, o memorial de gestão, com tudo que o gestor atual registrou da sua caminhada, vai estar lá. É um documento, uma estratégia que serve para documentar e registrar todo o trabalho, não só do secretário, mas de toda a equipe que naqueles 4 anos atuaram naquele município. E lá vão ter informações riquíssimas, tanto relacionada a pessoal, a essa questão da dinâmica das políticas, dos projetos que foram implementados no período, a questão da administração, da gestão do transporte escolar, a gestão da merenda escolar, a parte financeira, a questão dos orçamentos, que o recurso que o município dispõe, quanto que é aplicado, a questão do Fundeb, as peculiaridades do que é aplicado dentro do Fundeb. Então, tudo isso vai estar lá dentro do Memorial de Gestão. E aí, a outra importância que esse documento cumpre, casa com essa questão da continuidade das políticas, porque quem está chegando e tem acesso lá no ambiente do Conviva ao se cadastrar como novo secretário, na hora que ele se cadastrar lá no ambiente Conviva, se identificando com sua portaria de nomeação, o primeiro documento que recebe é o memorial de gestão. Então, ele vai poder ler, se apropriar daquelas informações, conhecer maiores detalhes do que foi feito. E ainda que seu gestor maior não valorize determinadas ações, ao tomar conhecimento dessas ações, ele vai estar mais empoderado, inclusive, para defender tecnicamente a continuidade de alguns programas locais, de algumas políticas que vinham sendo implementadas, porque ele vai estar mais empoderado, com mais informações, com mais indicadores, e poderá ter muito mais chance de dar continuidade a algumas políticas em curso. Então, nesse sentido, o memorial de gestão ele é importante tanto para quem sai, mas é tão mais importante para quem está chegando. Recentemente, a gente conversava numa live, no Conviva, com a secretária, ela dizendo da diferença que fez ela chegar no município e ter recebido o seu memorial de gestão, da gestão anterior, que aquele documento contribuiu enormemente para que ela facilitasse, em um curto espaço de tempo, dela ter o conhecimento das informações daquele município. Então, a gente cuida dessa questão do memorial de gestão e cuida também, depois de janeiro, a gente distribui 2 documentos, Davi, que historicamente é onde vem fazendo, que são documentos da nossa autoria, e a cada ano a gente reedita, atualiza, que é o caderno com fundamentos, práticas e políticas, né, que a gente faz um passeio, né, em todas essas dimensões que compõem a gestão de uma secretaria de educação, né, que eu já falei anteriormente. É um documento mais robusto, é um documento, um livro maior, onde de fato é para a leitura do gestor, porque o gestor da área da educação, a gente orienta que o prefeito escolha
Primeiro, um educador. O prefeito não pode abrir mão de escolher para ser o secretário de educação do seu município, como você colocou lá atrás, Davi, que era importante. É estratégico o prefeito ter um bom secretário, então ele precisa saber que um bom secretário começa escolhendo um bom educador. Um bom educador que tenha conhecimento de docência, que tenha experiência de gestão escolar, e ele precisa ter outros conhecimentos, não só do campo pedagógico. Ele precisa dominar esses conhecimentos também da área contábil, da área administrativa, da área de gestão, da área de recursos humanos. Então, tem uma série de outros conhecimentos que esse gestor, mesmo sendo um excelente educador, muitas vezes ele não tem esse domínio. Então, esse livro, ele cumpre esse papel de dar um panorama mínimo, né, porque não dá para a gente aprofundar cada uma dessas áreas, mas esse caderno ele é muito importante. E também nós disponibilizamos para cada dirigente, e aí é uma parceria que a gente tem muito forte com a Fundação Santillana e o Unicef, que viabiliza a chegada a cada dirigente municipal de educação desse kit do caderno e a agenda dos 100 primeiros dias. A agenda dos 100 primeiros dias é justamente para aquele gestor que está chegando, que nunca foi dirigente municipal de educação, que é a sua primeira experiência como gestor municipal de educação. Então, é fundamental ele saber o que é prioridade, porque as demandas em educação, elas são enormes, são muitas, e ele pode se perder no universo de demandas, e ele precisa saber o que é prioritário e o que é essencial. Então, essa capacidade, que é uma capacidade de um bom gestor, muitas vezes, num curtíssimo espaço de tempo, ele não consegue ter acesso a isso. Então, a agenda, ela cumpre esse papel, dizer, olha, gestor, nesses primeiros 100 dias, você não pode deixar de olhar ou de fazer isso, isso, isso e isso. É uma dica que a gente dá com anos e anos de experiências que são acumuladas, porque como eu disse, a cada 4 anos, esses instrumentais são atualizados e a gente faz a atualização com gestores que estão em curso, justamente para que eles possam deixar no documento o legado do que eles consideram importante para os novos gestores que vão entrar, né? E esse material, em janeiro, né, vai estar chegando a cada dirigente municipal da educação dos 5.568 municípios desse país. Fundamental isso, Alessio. Bom, o tempo passa rápido aqui, eu teria muitas outras perguntas para fazer para você, para te ouvir. Tenho o privilégio de poder fazer essas perguntas para você em outros espaços. Infelizmente, os ouvintes vão ter que aguardar até a tua próxima presença aqui num futuro podcast. Mas eu queria terminar, Alessio, com uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, que é a seguinte: o que você acha que a gente pode esperar para a educação do Brasil daqui a 10 anos, né? Nem um sonho impossível, mas também um pouco de sonho. Pensando no horizonte de 10 anos, qual que é a tua expectativa? Qual seria o teu sonho para uma educação daqui a 10 anos? Meu sonho, eu acredito que de muitos, é que daqui a 10 anos nós tenhamos, de fato, todas as crianças, e aqui eu falo todas as crianças, jovens e adolescentes na escola, que elas tenham, de fato, entrado na escola na data correta, na idade certa, e que tenham permanecido na escola e concluído os seus estudos na idade adequada. Isso é fundamental, né? Que as crianças possam ter acesso à escola, que elas possam permanecer na escola e que elas, ao permanecer na escola, elas permaneçam sempre se desenvolvendo a cada vez mais e se desenvolvendo em todas as suas múltiplas dimensões, não só na questão cognitiva, dos indicadores de aprendizagem, das avaliações externas, mas para que elas possam ser desenvolvidas em outras dimensões, na social, na política, cultural, né, na física, muito importante, combater a obesidade, passa pela escola, com a educação alimentar, com atividades físicas, desenvolvimento físico da criança, e socioemocional, né, que é uma dimensão muito importante, que a escola consiga trabalhar todas essas dimensões e que elas sejam crianças com o maior conhecimento da vida e que sejam crianças felizes. Bom, Alessio, bom sonho esse aí, hein? Vamos nós dois e todo mundo que está nos ouvindo trabalhar para tentar realizar esse sonho. Professor, queria muito agradecer essa conversa, parabenizar por tudo que você já fez aí nessa tua trajetória na educação e agradecer muito a tua presença nesse bate-papo. Muito obrigado, Alessio. Eu que agradeço, Davi. É sempre um prazer estarmos conversando, dialogando, principalmente quando essa nossa conversa pode ajudar ou inspirar outros colegas também a fazer parte desse time de defesa constante, né, de luta constante pela garantia do direito à educação às nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos do nosso país.
É isso aí, ficamos com essa, gente. Façam parte desse time. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixo um agradecimento às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. Obrigado também a você por ouvir. O Instituto Natura está nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yansur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello e a Regiane Puges é coordenadora de inteligência estratégica. O próximo episódio do podcast do Instituto Natura chega aos tocadores em 15 dias. Até lá!